Gênesis 3. Eu vou ler o capítulo inteiro, tá bom? Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra, e que a Tua palavra comunique o Teu querer e a Tua vontade sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares. Quando nós lemos esse texto, há um misto de sentimentos, ao menos em mim, Deus. O primeiro, uma tristeza enorme por causa do pecado entrando na história humana. Mas o segundo é um sentimento de gratidão, porque apesar do pecado, o Senhor agiu em favor do seu povo. E eu te adoro por isso. Amém, Pai. Gênesis 3 é conhecido como o texto da queda. É o texto que narra a queda do homem. E todo o texto bíblico daqui para frente tem o pecado como um dos personagens principais, ou uma força que age, atua e afeta no ser humano. A queda é o ato deliberado do homem, no qual
ele desobedece a ordem estabelecida por Deus, naquilo que nós chamamos de pacto. Deus tinha estabelecido um pacto com Adão e Eva no jardim. Vocês vão viver aqui e não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando vocês comerem, vocês certamente morrerão. Obviamente, os elementos do pacto estão presentes aqui. Aliança, para ficar um termo um pouquinho menos pesado, né? Deus estabelece uma aliança com a criatura. Deus precisava fazer isso? Não, mas ele faz. É uma aliança de vida. Se os homens obedecessem, eles viveriam. Se Deus obedecessem, morreriam. Obviamente, o texto que nós estamos falando, pensando, refletindo, mostra para mim e para você como que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como que nós, como filhos de Adão e filhos de Eva, pecamos com os nossos primeiros pais. Obviamente, a Bíblia não deixa que o pecado repouse somente sobre um dos dois. Não é somente sobre Eva ou somente sobre Adão. O Novo Testamento fala do pecado de Adão. Apesar de que na ordem dos fatos acontecendo, Eva agiu primeiro. Entretanto, existia uma responsabilidade dada a Adão que não era dada a Eva, que era de dirigir e governar. E ele foi enganado pela serpente, assim como Eva também foi. Então, em lugar nenhum da Escritura, o pecado é culpa de um e não é culpa de outro. O pecado é culpa de ambos. Ambos são responsabilizados pela queda. Agora, a queda traz uma morte. Aquilo que Deus prometeu se cumpre claramente nas Escrituras. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. E eu estou falando isso antes de entrar naquilo que eu quero falar no texto, tá? É só para a gente estabelecer alguns acordos entre nós. O primeiro foi a aliança, o segundo é a responsabilidade humana no pecado, e o terceiro é que tipo de consequência há quando ocorre a desobediência. E essa desobediência gera e produz morte. Há 3 tipos de morte na Bíblia. O primeiro é a morte física. E mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem morte física no Éden. Não é a morte de Adão e Eva, mas tem morte física ali. Segundo, você tem um segundo tipo de morte, que é morte espiritual, que é aquilo que o pecado faz com o ser humano. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vocês não sabem que o pecado de vocês traz separação entre vocês e o Deus de vocês? Então, esse tipo de separação é uma separação espiritual. Aquilo que nós denominamos morte. E que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, até o versículo 10, vai falar assim: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus vos deu vida, estando vós mortos. Era uma morte física que o povo de Éfeso estava experimentando? Não, era uma morte espiritual. E Deus traz vida, uma vida espiritual nova por meio de Jesus. Há um terceiro tipo de morte. Esse terceiro tipo de morte é separado lá para a escatologia, lá para o fim de todas as coisas. Essa morte é chamada de morte eterna, que é a separação entre aqueles que viverão eternamente no inferno, junto com o capiroto, com coisa ruim, o vermelho, e aqueles que viverão eternamente com Deus no céu. Deu para entender? 3 tipos de morte. A queda estabeleceu esses 3 tipos de morte e mostrou para mim e para você a morte como ela de fato é. Eu vou falar melhor sobre a morte em Gênesis 4, nos primeiros versículos de Gênesis 4, do 1 até o 16, porque ali vai ter a primeira morte. Aqui ainda não tem morte de ser humano, mas perceba que desde o início da história humana, a morte é algo estranho, alheio, ruim, que causa um sentimento de estranheza no ser humano, porque o ser humano foi criado para viver eternamente com Deus. Eu e você fomos planejados para passar a eternidade com Deus e adorando a Deus. E quando o pecado entra na história humana, produz morte. E é interessante, né? Nesse prolegômenos, nesse início da Bíblia, do primeiro capítulo até o capítulo 11, vocês vê vários relatos da humanidade vivendo muito tempo
Eles vivem 900 anos. A Matusalém vai viver 969 anos. A Noé vive 950 anos. Até que esses anos são diminuídos, abreviados e chega no máximo a 120. É incomum nós vermos seres humanos nos dias de hoje passar essa idade. Dito tudo isso, estabelecida essa base, eu quero abordar Gênesis 3 a partir de 3 protagonistas. Primeiro, a serpente. Depois, a humanidade, representada em Adão e Eva. E em terceiro, Deus. Tá? E é óbvio que eu estou seguindo uma ordem de importância. Tá? O coisa ruim é o menos importante. O ser humano é médio. E Deus é o personagem principal de toda a Escritura. Nós precisamos fechar com Deus para fechar com chave de ouro, tá bom? Então, claramente, biblicamente, teologicamente, a serpente não era um animal comum. Os teólogos apontam alguns detalhes sobre a serpente. É o diabo, esse é o primeiro. Não há dúvida. A pergunta é, se o diabo assumiu uma possessão na serpente, ou se o diabo se transformou numa serpente. Mas claramente a Escritura deixa claro para mim, se é claramente, a Escritura deixa claro já, né? Não precisa ser tão redundante assim. Mas para dar ênfase, claramente a Escritura deixa claro que a serpente é o diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 2, fala que o dragão, a antiga serpente, foi aprisionada. Então, se vocês saírem do início e forem para o fim da Bíblia, vocês vão perceber como que a Bíblia amarra o fim com o início. Na semana passada nós falamos que Gênesis 1 e Gênesis 2 não tem pecado. E Apocalipse 21 e Apocalipse 22 também não tem pecado. Isso é uma forma de amarrar a Escritura. Aqui, o terceiro capítulo, iniciando a Bíblia, mostra a serpente. E o antepenúltimo capítulo da Bíblia também mostra a antiga serpente. Também amarrando direitinho a Escritura. Mostrando essa unidade que há no texto. Então, a serpente é o diabo. Os teólogos apontam ou que o diabo possuiu a serpente, ou que ele se transformou numa serpente. Até aí tranquilo. Agora, qual é a ação do diabo diante dessa transformação? Ele vai ter contato com o ser humano. Ele vai conversar. Ele vai falar, ele vai dialogar. Olha só. Perceba o poder de um diálogo. Você pode convencer a pessoa do bem para o bem ou para o mal. Você pode levar as pessoas por um bom caminho ou você pode levar as pessoas por um mau caminho. Obviamente, aquele que foi mal desde o início leva a humanidade para um caminho mau. Ele faz 3 coisas com Eva que mostra como ele é astuto. Ele lança dúvida no coração de Eva. Foi isso mesmo que Deus falou? Ele mente para Eva. Olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E ele usa uma expressão muito interessante. O hebraico, ele faz algum jogo de palavra para dar ênfase naquilo que ele quer dizer. Então, no versículo 4, ele vai dizer assim: certamente vocês não morrerão. Essa palavra certamente e essa palavra não, elas não aparecem no original hebraico. Daí você vai perguntar assim, por que ela está ali? Por que ela aparece em português para mim e para você? Essa expressão certamente aparece para enfatizar a expressão morrer. O que aparece no hebraico é mais ou menos assim: morte e morrerão. É isso que está lá no hebraico. Toda frase no hebraico começa com um verbo. Não começa com um advérbio de intensidade, como certamente. Então, o que aparece ali é morrer, morrerão. E daí, com isso, Satanás lança uma dúvida. Olha só, a voz de quem Eva deveria ouvir? A voz de Deus. E ela tinha ouvido a voz de Deus. Mas Satanás foi tão astuto que fez com que eles duvidassem da voz de Deus. E isso não é muito diferente daquilo que nós experimentamos. O mundo à nossa volta, o mundo à sua volta, tenta te seduzir
com palavras querendo te enganar constantemente. O mundo à nossa volta, influenciado pelas forças malignas de Satanás, tem tentado rotineiramente destruir a sua relação com Deus. E às vezes você está aqui na igreja, ouve a voz de Deus e no dia seguinte o diabo tenta te seduzir. O diabo tenta te ludibriar. O diabo tenta te enganar. Eu estou falando do diabo aqui e há uma ênfase muito grande no evangelicalismo brasileiro, no diabo. Várias e várias pessoas falam do diabo, querem expulsar o diabo. Tem igrejas que até em rede nacional, transmitindo na televisão, vão lá entrevistar o diabo, perguntam o nome, perguntam o que ele veio fazer no lugar e por aí vai. Só que a Bíblia não dá muita ênfase no diabo. No Antigo Testamento tem 2, 3, dá para contar nas duas mãos a quantidade de textos que fala do diabo. Fala muito mais do pecado e das suas consequências do que do diabo propriamente dito. E se você for para o Novo Testamento, também não tem tanto texto falando dele. Eu citei Apocalipse, você tem o texto da tentação de Jesus, você tem um texto ou outro nas cartas mencionando, mas a Bíblia não dá uma ênfase como essa. Isso não significa que o diabo não exista. O diabo existe e ele está aí como um ladrão ao nosso derredor, pronto para nos devorar, pronto para nos derrubar, pronto para nos destruir. É tão impressionante como a Bíblia é, e o diabo ele é tão astuto, que até um título que é dado para Jesus, ele tenta usurpar. Quem é leão da tribo de Judá? Apocalipse capítulo 5, versículo 5, é Jesus Cristo. Ele é o leão. E o diabo tenta usurpar até esse título, querendo ser um leão que está ao nosso derredor, pronto para nos derrubar. Mas o diabo existe. Nós não estamos negando a sua existência. Nós estamos falando que a gente não vê na Escritura uma ênfase tão grande nele, mas ele existe. Eu lembro que eu fui, um tempo atrás, numa apresentação de uma criança, e o pastor que pregou, 95% da pregação foi sobre o diabo. 5% foi sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, alguma coisa assim. Nós precisamos aprender que, apesar do diabo estar por aí nos tentando, o Deus que nós cremos é um Deus muito maior. Eu gosto muito do Van Groningen, no livro Criação e Consumação. Já no volume 1, ele estabelece o reino de Deus como um reino presente desde a criação e o reino parasita, que é dirigido por Satanás. O reino parasita é igual um carrapato, ele suga, ele drena, ele tira a energia das pessoas. Satanás está nesse reino parasita, querendo levar o máximo possível de pessoas para o lado dele. Não seja iludido por ele. Não seja iludido. A nossa primeira mãe, Eva, caiu. Para quem está estranhando eu usar a expressão primeira mãe, como Eva, eu estou usando a linguagem de C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, quando ele chama os príncipes e as princesas de filhos de Adão, o rei Pedro e rei Edmund, o Aslan chama eles de filhos de Adão, e para Susana e para Lucy, chama de filhas de Eva, tá? É essa linguagem que eu estou usando aqui, tá joia? Então, além de lançar dúvida no coração de Eva, foi isso mesmo que Deus falou, além de mentir, certamente você não morrerá, ele seduz Eva. A Eva começa a olhar para o fruto de maneira diferente. Olha essa expressão, no versículo 6, ela viu, ela achou agradável, ela achou atraente e ela desejou. Gente, esse é o caminho do pecado, tá? Tá aí a rota do pecado na nossa vida. Você quer encontrar aquela cachoeira? Você vai assim, primeiro você vai na rua tal, depois você vira, pega tal trilha, segue a trilha até o fim e você chega na cachoeira. Aqui é a rota do pecado. Primeiro você olha algo, aquilo parece agradável aos seus olhos, depois aquilo começa a atrair você e daqui a pouco você deseja aquilo. Quando você deseja aquilo, você está a um passo de cair no pecado. Foi isso que a serpente fez com Eva.
e Eva levou Adão junto. E os dois foram responsáveis por isso. Agora, o que acontece com a serpente pós a queda? Pós Adão e Eva terem comido? Pós Deus ter se revelado? A serpente, o dragão, o diabo, recebe o juízo que lhe é devido. Ele é maldito. Gente, poucas expressões, poucas pessoas, poucos fatos são amaldiçoados na Bíblia. Isso não é uma linguagem comum na Escritura. Deus é um Deus de abençoar. Então, quando aparece que um animal foi amaldiçoado, uma situação foi amaldiçoada, é uma linguagem completamente estranha para a Bíblia. E isso deveria causar em mim e você bater o olho assim, opa, o que fez foi grave. O que o diabo fez foi extremamente grave, a tal ponto dele se tornar maldito e ter consequências para um animal. Obviamente, você tem um paralelo aqui entre a serpente animal, entre a cobra e entre o diabo. Ambos são amaldiçoados, ambos terão que rastejar, ambos serão humilhados durante toda a história que existir. Agora, quando Deus faz isso, ele também estabelece duas linhagens. Gênesis 3:15 fala de uma linhagem que seria a descendência da mulher que pisaria na cabeça do diabo. E aquele que seria pisado seria uma linhagem que não conheceria a Deus e fugiria dos caminhos do Senhor. Então perceba, a partir de Gênesis 4, a partir de Caim e Abel, depois vai ser Caim e Sete, vocês sempre perceberão duas linhas. E o livro de Gênesis é muito claro em mostrar sempre duas linhagens. A que segue o caminho do Senhor e obedece os caminhos do Senhor, e a linhagem que desobedece a Deus. Gênesis 4 mostra a linhagem de Caim. Gênesis 5 mostra a linhagem de Sete. Dentro da linhagem de Caim, você tem as pessoas perversas que matam, que vivem longe de Deus. Dentro de Gênesis 5, você tem a linhagem de Sete, aqueles que seguem o Senhor e andaram com o Senhor. Nós vamos tratar melhor Gênesis 4 e Gênesis 5 no futuro. Eu vou entrar melhor nesses pormenores, mas eu quero que você já perceba em Gênesis 3, no proto-evangelho, essa separação entre duas linhagens, aqueles que seguem e aqueles que não seguem a Deus. Dito tudo isso sobre a serpente, eu preciso falar sobre a humanidade. Eu preciso falar sobre Adão e Eva. E eu preciso começar relembrando que Adão e Eva são nossos representantes. Toda a humanidade surge a partir deles. E daí alguém sempre pergunta, eu vou responder isso de novo semana que vem, tá? Mas eu vou repetir aqui, já vou antecipar. Adão e Eva é o pai de toda a humanidade, todos surgiram a partir deles. A Bíblia mostrava principalmente no mundo antigo os descendentes de linhagem masculina. Isso significa que Adão e Eva também tiveram filhas. E que no começo se casou sim, irmão com irmã, e depois primo com prima. Mas em última instância, eu quero dizer que todos nós somos irmãos, não somente pela fé, mas também de sangue, porque todos nós temos o mesmo pai, Adão e Eva. E se não bastasse isso, não foi só Adão e Eva, nós temos um outro mesmo pai, que é Noé. E quando nós chegarmos em Gênesis 6 em diante, eu vou explicar melhor isso lá também. Então, para ficar bem claro, eles tiveram outros filhos e filhas, e que foram crescendo, se expandindo, multiplicando sobre a face da terra, um casando com o outro, e assim foi gerando descendência e tudo mais. E tem uma boa explicação do porquê que eles viviam muitos anos. Viviam muitos anos porque eles tinham filhos e filhas. Durava em torno, até hoje, dura em torno de 9 meses uma gestação, e você vai imaginando que no meio de tudo isso vão nascendo filhos e tudo mais. Se a Bíblia fosse mostrar toda essa genealogia, Deus a Deus. Deus a Deus. Amanhã, nós vamos meditar amanhã à noite em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que é a oração de Jabes. O entorno da oração é só genealogia. Esse foi filho desse, que gerou aquele outro, e que assim por diante. Tataravô, bisavô, avô, pai,
filho, neto, bisneto e por aí vai, e chega lá em Jabes, ou Jabez, se você preferir. E depois continua a mesma coisa. Ele gerou esse, aquele outro, aquele outro, aquele outro e aquele outro. Então, você tem importâncias no meio de tudo isso. Adão e Eva eram nosso representante. Nós somos filhos de Adão, filhos de Eva. Mas no final eu quero falar algo muito maior que isso. Eles são enganados. Adão e Eva enganados. Não foi só Eva, foi Adão também. E isso não tira a responsabilidade deles. A voz de Deus foi clara. Aqui, deixa eu abrir um parênteses. Eles tinham 3 opções de vozes para ouvir. E eles tinham ouvido as 3. Eles podiam ouvir a voz de Deus. Gênesis 2, claramente Deus tinha falado a vontade dele para a humanidade. Eles podiam ouvir a voz da serpente, e eles ouviram e seguiram a voz da serpente. E eles podiam ouvir a voz da consciência deles. Eles já pensavam, eles já tinham criatividade, eles tinham nomeado os animais, eles já estavam trabalhando, eles já eram mente pensante. Deixa eu citar Descartes aqui. Se de fato o ser humano é penso, logo existo, Adão e Eva pensaram desde o início. Só que na hora da queda, eles não pensaram direito. Eles não pensaram direito. E já que nós estamos falando de pensar, de refletir, o meu pensamento, o seu pensamento, a minha inteligência e a sua inteligência precisa de redenção. Por isso que nós lemos a Bíblia, para que na nossa mente as palavras fiquem gravadas, a escritura fique gravada. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E daí você entende aquele outro versículo, que não está na Bíblia, mas poderia estar. Mente vazia, sina do diabo. Se a gente não pensa direito, nós caímos nas artimanhas do diabo. Se nós não prestamos atenção na voz que nós estamos ouvindo, nós caímos na artimanha dele. Agora, não é só isso. Quando eles são seduzidos e caem, quando eles ouvem a voz, a responsabilidade recai sobre eles. Porque a aliança não era com a serpente, a aliança não era com o diabo. A aliança estabelecida era com Adão e Eva. É aquilo que os teólogos vão chamar de aliança adâmica. Daqui a alguns capítulos nós vamos falar de aliança noaica, que tem vários elementos da aliança adâmica presente na aliança noaica. Depois, lá em Êxodo em diante, nós falamos de aliança mosaica. São alianças diferentes? Não. É a mesma aliança sendo renovada, vez após vez, com outra. No período dos reis, vai ser uma aliança davídica, até que no fim nós tenhamos a aliança com Jesus Cristo. Nós somos um povo da aliança. É a mesma aliança sendo renovada com o povo. Perceba, Deus sempre é fiel à sua aliança. O ser humano não. Mas Deus sempre vai ao encontro do ser humano para renovar a aliança. Então, a responsabilidade recai sobre Adão e Eva, porque eles que assinaram a aliança. Eles que estabeleceram um pacto com Deus. Não foi a serpente. Você consegue perceber essa responsabilidade do ser humano? Obviamente, Adão e Eva, eles estavam representando o povo. Lá em Romanos, capítulo 3, acho que é o 3, Daniel, você me corrija se não for o 3. Mas lá em Romanos 3, diz assim que por um só homem adentrou o pecado, e esse pecado afetou toda a humanidade, mas também por um só homem adentrou a salvação para toda a humanidade. Se não me falha a memória, é Romanos 3. Eu posso estar equivocado aqui, mas se não me falha a memória, é isso. Então perceba, na onde Adão e Eva falhou, o segundo Adão não falhou. Jesus Cristo não falhou. Se Adão e Eva desobedeceram, Jesus Cristo obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz, para que o peso do pecado fosse vencido e para que nós tivéssemos vida eterna e vida abundante com Ele. E assim pudéssemos vencer a morte, aqueles 3 tipos de morte, em Cristo Jesus. Então, há um segundo detalhe aqui. O ser humano viu.
E aqui eu preciso fazer um paralelo importante. Eles viram para a fruta, eles acharam atraente, eles desejaram a fruta. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você vê. No domingo, Felipe pregou e ele falou de Davi com Batseba. O pecado de Davi começou quando ele não foi para a guerra, num período em que os reis iriam para a guerra. O rei era a linha de frente, era o que dirigia o exército, e Davi não estava lá. Ele estava no palácio dele, no conforto, e daí ele olha para alguém. O pecado de Davi começou em não ir para a guerra, mas continuou com o seu olhar. Então nós precisamos entender, cuidado com o que os nossos olhos veem. De vez em quando os nossos olhos, Romanos 5, obrigado, Daniel. É Romanos 5, viu, gente? Corrigindo aí. Cuidado com aquilo que os nossos olhos veem. De vez em quando os nossos olhos nos colocam em situação perigosa. Jesus Cristo fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora que os seus olhos forem maus, grandes trevas vocês experimentarão. Grandes trevas. Além de ver e comer, eles fogem de Deus. Eles fogem de Deus. Eles ouvem a voz de Deus e com medo se escondem. Você tem uma mudança de relacionamento. Antes da queda, era um relacionamento de intimidade. Deus ia lá, eles tinham um tete a tete. Sabe aquilo que Moisés vai pedir para Deus? Deus, deixa eu ver a tua face. E daí Deus fala assim, olha, se o ser humano vê a minha face, vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar, e quando eu tiver de costas, você abre o olho e vê. E daí o rosto de Moisés fica brilhando um tempão, a tal ponto que ele precisa usar um véu. Você sabe quando nós vamos ver Deus novamente assim? Apocalipse 21 e 22. Enquanto nós vivemos aqui, Deus não manifesta essa glória como manifestou. Adão e Eva experimentavam isso antes da queda. Deus andava com eles. Deus transitava com eles. Eu fico imaginando o diálogo, tá? Isso é conjectura, não está ali, né? Mas eu fico imaginando um leão passando assim, Adão andando lado a lado com Deus, fazendo aquela caminhada. Eu coloquei o nome daquele ali de leão. Aí Deus, nossa, que legal, você está sendo bem criativo, hein, meu filho? Bom trabalho. Daqui a pouco, Adão fala assim, olha, a mulher que tu me deste é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos. Aquela ali é porreta, companheira, auxiliadora. Eu fico imaginando esse tipo de diálogo antes da queda. Agora, com a queda, Adão e Eva estavam com medo, com vergonha. Perceberam que estavam nus. Você percebe que muda o relacionamento? E Deus não quer estabelecer um relacionamento entre nós e Deus a partir do medo, mas a partir do amor, da intimidade, do relacionamento. Por isso que lá em 1 João vai dizer assim, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é consequência do pecado na vida do ser humano. E de vez em quando nós temos medo de estarmos na presença de Deus. Mas além do olhar, além desse medo, além dessa quebra de relacionamento, Adão e Eva também começam a experimentar algo que é bem interessante. Eles começam a jogar a culpa um no outro. E como o ser humano nos dias de hoje é especialista em jogar a culpa um no outro. Não, eu não falo mais com fulano de tal porque ele fez isso, aquilo e aquilo outro contra mim. Nós somos especialistas em fugas. E culpar o outro é sempre mais fácil, né? Deus pergunta para Adão, o que você fez? Adão não vai lá e fala, eu comi do fruto. Ele fala assim, foi a mulher que tu me deste. Daí Deus pergunta para a mulher, o que você fez? Daí a mulher vai dizer assim, foi a serpente que me enganou. Eles não assumem o que fazem. Eles jogam a culpa para o outro. Eles apontam o dedo um para o outro. Hoje, eu e você, nós somos especialistas em apontar o dedo um para o outro. É consequência do pecado.
Mas eu aprendi algo, e eu já falei isso aqui algumas semanas atrás, eu quero repetir, eu quero optar pelo bem. Então, muito além de apontar o dedo para o outro, eu quero enxergar o melhor na vida do outro. Eu quero perceber algo de bom que o outro faz. Eu não quero condenar o outro, eu não quero apontar o dedo para o outro. Eu quero olhar para o meu coração e perceber as minhas falhas, as minhas limitações. E no outro, eu não quero pensar que o outro está agindo, pensando mal, tramando contra mim. Eu quero pensar que ele está agindo pelo bem. Então eu quero optar pelo bem. E eu quero convidar vocês a optarem pelo bem também. Deixar de apontar o dedo um para o outro. Deixar de culpar um o outro. Agora, depois disso, é interessante como mesmo um ser humano caído, Deus os atraiu. Eles estavam escondidos, mas Deus falou e o ser humano foi. Perceba, o ser humano caído, a primeira ação para que o ser humano fosse salvo não foi do homem, não foi o homem que procurou Deus, foi o próprio Deus que foi ao encontro do homem, foi no jardim, chamou, procurou, falou, conversou. Isso vai ao encontro daquilo que nós cremos. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou. O nome disso é vocação eficaz. Significa que quando Deus te chama, não tem para onde fugir. Foi isso que Deus fez no teu coração. E deixa eu te falar, não foi porque você cresceu numa igreja evangélica. Foi porque um dia Deus tocou no seu coração e te trouxe aqui. Quantas outras pessoas você conhece que cresceram na igreja e não estão seguindo o caminho do Senhor? Ele tocou no seu coração. Ele tocou na sua vida. Ele tocou na sua história. Deus nos atraiu e Deus atraiu aquele primeiro casal. Agora, eles recebem do Senhor aquilo que Deus prometeu. Juízo. Juízo. Deus apresenta condenação para eles. O sofrimento está presente naquilo que Deus diz para eles. Se a serpente era maldita, o ser humano não era maldito. Mas o trabalho do homem não traria mais satisfação para ele. O trabalho seria um trabalho árduo, um trabalho penoso, um trabalho difícil, um trabalho enfadonho. A mulher dar à luz seria por meio do sofrimento. E a mulher não teria uma vontade própria, mas seria uma vontade debaixo da vontade do homem. Perceba, Deus criou o ser humano igual. Homem e mulher eram iguais, funções diferentes. A partir do pecado, isso começa a ser distorcido. E você sabe onde isso vai parar. Você sabe onde isso vai parar. Mas Deus não traz só juízo para o ser humano. Deus também traz graça. Era para eles terem morrido. Era para a humanidade ter acabado ali. Era para a humanidade ter encerrado naquele ponto. Mas a humanidade não acaba ali. E aí nós entramos no terceiro personagem da história, Deus. Apesar de eu já estar citando Deus, Deus é aquele que age primariamente. Eu vou usar a expressão que o seu Irineu usou lá no Paviotti. Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus evangelista. E daí ele começou a pregar e falou assim, Deus foi o primeiro missionário que existiu na Bíblia. E eu concordo com ele. Foi ele que foi ao encontro dos primeiros pecadores e estabeleceu o caminho da redenção. Foi ele que fez isso. A ação primária de Deus. Ele que age, ele que opera. Nós entendemos a salvação de maneira monergista. É Deus que salva o ser humano. Não é o ser humano que se salva. Se fosse o ser humano que se salvasse, seria sinergista. A força do ser humano com a força de Deus produzindo salvação. De acordo com esse texto, o ser humano era incapaz de se salvar. A morte já estava batendo a porta. Deus foi gracioso e não os matou. Deus foi gracioso e mostrou o caminho da salvação por meio do proto-evangelho. Deus foi generoso e fez um sacrifício. Deus foi generoso e os expulsou do Éden. Deus foi generoso e não permitiu
que eles comessem da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e vivessem eternamente em pecado. Deus é extremamente bom e gracioso. Então, perceba, esse Deus missionário percebe que o homem desobedeceu, apresenta o juízo para os envolvidos, e mesmo em meio à apresentação do seu juízo, Deus age com graça e misericórdia. E aqui tem uma distinção entre graça e misericórdia. Graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Adão e Eva receberam vida 2 vezes. Primeiro na criação, quando Deus soprou o fôlego de vida. Eles não tinham feito nada para merecerem isso. Deus os deu. Isso é graça. Segundo, quando eles desobedeceram e Deus não os matou, eles receberam vida novamente. Vida novamente. Eles continuaram a viver. Isso é graça de Deus. Isso é graça do Senhor. Agora, eles também receberam misericórdia. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Adão e Eva mereciam a morte, mas eles receberam vida. A mesma situação acontece comigo e com você. Nós merecíamos o inferno, mas temos recebido misericórdia de Deus. Essa misericórdia age também com graça, e nós estamos caminhando para a eternidade com Deus, para o céu com Deus. Agora, essa graça no texto é manifesta em 4 aspectos diferentes, e eu quero passar rápido por eles, tá? O primeiro, a voz de Deus. A voz de Deus. O Antigo Testamento vai nomear de Kol Yavé, voz de Deus, literalmente. Os reformadores entendiam que a voz de Deus ecoa para a humanidade por meio da pregação. E eles chamavam isso de Vox Dei, voz de Deus por meio da pregação. Isso significa que toda vez que alguém vem aqui na frente, o Daniel vem aqui na frente, o Patrick vem aqui, eu, o pastor Antônio, o Felipe, o Caio, qualquer outra pessoa, nós somos voz de Deus, a proclamar a vontade de Deus para as pessoas. Isso significa que a voz de Deus ecoou não só lá no Éden, para chamar e atrair Adão e Eva, mas continua ecoando por aí, por meio dos seus representantes, para ficar numa linguagem mais paulina, né? Por meio dos seus embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. A voz de Deus continua ecoando sobre a face da terra. Eu gosto muito do Salmo 19, e ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite discursa outra noite. Não há sons, não há palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Daí você pensa assim, que voz é essa? E nós pensamos, é a voz da criação. Quando você vai lá para Romanos capítulo 10, Paulo entende que essa voz que ecoa por toda a terra é a voz do Deus vivo, é a voz do Deus criador, é a voz de Deus que continua por aí falando e tocando, ministrando no coração das pessoas. Esse é o primeiro elemento da graça, e nós precisamos ouvir como Adão e Eva ouviram. Perceba, eles não ouviram no primeiro momento, mas eles ouviram depois da queda e voltaram-se para Deus, achegaram-se para Deus. Nós somos afetados pelo pecado, mas Deus continua a falar aos nossos corações e nós precisamos ouvir essa voz. Segundo elemento da graça, proto-evangelho. Gênesis 3, versículo 15, é conhecido pelos teólogos como proto-evangelho. É dito como a primeira mensagem de salvação. Onde está isso? Quando diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher é Jesus. O descendente do diabo são os ímpios. Quem pisa na cabeça é Jesus e acaba com as obras malignas. Quem faz isso? O próprio Jesus. Não somos nós, mas aqui já é a mensagem de salvação sendo pré-anunciada.
Então perceba, se nós falamos de criação, queda, redenção, nesse texto já tem redenção. Nesse texto já tem graça. Nesse texto Deus já está apontando para Jesus, que viria milhares de anos depois. Mas já estava sendo pré-anunciado aqui. Mas não é só uma vez que é pré-anunciado. Há um terceiro elemento aqui, que é o sacrifício. Quando Adão e Eva descobriram que eles estavam nus, eles pegam folhas para se cobrir. E até hoje, os desenhos que nós fazemos de Adão e Eva é o desenho com folhas, cobrindo as partes. O que Deus faz? Deus mata um animal e faz vestes de um animal para o ser humano. O que é isso? Sacrifício. Qual é a forma que o Antigo Testamento mostra para a expiação de pecados? Sangue, sacrifício, morte. Alguém precisaria morrer. E no Éden teve morte por meio de um sacrifício. Um animal foi morto para que vestes fossem feitas. Um animal foi morto para que a humanidade pudesse viver. Só que toda vez que aparece sacrifício no Antigo Testamento, todo sacrifício aponta para algo maior. Todas as vezes que vocês lerem o Antigo Testamento e tiver lá, eles levaram ovelha para o sacrifício. Lá em Gênesis 22, Deus pede que Isaac seja sacrificado. No fim, o que é sacrificado é um cordeiro. Todo sacrifício aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo sacrifício no Antigo Testamento é sombra daquele que haveria de vir. E já que eu já citei as Crônicas de Nárnia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Aslan faz exatamente isso. Em cima do altar da feiticeira. Ele precisaria morrer no lugar de Edmund, porque Edmund era um traidor, pecou, foi contra as leis de Aslan. E Aslan foi lá e se sacrificou e morreu. Mas depois ressuscitou. Esse sacrifício aponta para Jesus. Essas vestes apontam para Jesus. O pecado de Adão e Eva não é o fim da história. Eu entendo que o pecado de Adão e Eva, ele tem um duplo sentido. É o pior momento da história humana. Gente, não é Hitler, apesar de eu entender as mortes como algo extremamente ruim. Não são as guerras, e eu entender que as guerras são ruins. O pior momento da história humana é a queda. E nós precisamos olhar a partir desse prisma. Porque a queda afeta todo mundo à nossa volta. Porque é o pior momento e nos afeta e influencia o mundo da pior forma possível. Agora, o melhor momento da história humana foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Eu não sei se você está entendendo para onde nós estamos caminhando, mas eu quero te dizer que a vida sem Jesus é uma vida só no pecado. Agora, uma vida com Jesus é uma vida eterna, plena, feliz, completa, realizada. Porque não tem como a gente falar da queda sem entender isso. Agora, o quarto movimento da graça de Deus, primeiro foi a voz, segundo o proto-evangelho, terceiro, sacrifício. Quarto, eles foram expulsos do Éden. Perceba, se o Éden, como nós entendemos semana passada, é um apontamento do céu, é uma identificação com o céu. Se no Éden não tinha pecado, e se no céu não tem pecado, o ser humano não pode estar lá, no Éden. Precisava ser expulso. E com isso a gente aprende algo bem simples. No céu não vai ter mais pecado. Quando nós morrermos e formos para o céu, quando Jesus voltar, a eternidade como um todo, nós não lutaremos mais contra o pecado. Essa luta constante que nós temos contra o mal, contra o pecado, deixará de existir. Eu posso ouvir um glória a Deus? Obrigado, viu? Essa luta vai acabar. Essa luta vai acabar. Agora, eles foram expulsos do Éden, mas tinha duas árvores que eram principais lá, e que nós falamos que em Apocalipse elas estão no céu. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal,
que eles foram influenciados por Satanás para comer. A outra é a árvore da vida. Essas duas árvores estão no céu. Portanto, aonde está o Éden hoje? No céu. Não está mais aqui. Foi retirado, foi transportado. Em que tempo foi? Não sei. Aqui, a informação é que tinha querubins e que tinha uma espada flamejante. Tinha fogo ali, tá? Essas duas figuras apontam e representam no Antigo Testamento e no Novo Testamento para a pessoa do Espírito Santo. Tá? Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, que eu vou mencionar a Trindade aqui. Nesse texto tem Trindade, tá? Mas eles saem, são expulsos do Éden. Eles não podem mais viver ali. Eles não podem caminhar ali. E a razão é bem simples. A primeira, no céu, no Éden, no paraíso, não pode existir pecado. E não existirá pecado. E a segunda razão é a árvore da vida. De acordo com o Apocalipse, ela dá fruto de mês em mês. E esse fruto servirá para toda a humanidade. Para toda a humanidade daqueles salvos, tá? Se Adão e Eva comessem no estado da queda a fruta, não haveria possibilidade de redenção. Eles viveriam eternamente como pecadores. Perceba, o fato de Deus expulsá-los do jardim não permite que eles comam do fruto da árvore da vida em pecado e assim eles vivam eternamente em pecado. Esse Deus é gracioso ou não é? Esse Deus é generoso ou não é? Se nós comermos da árvore, do fruto da vida, o fruto da árvore da vida, se nós comermos no estado em que nós estamos de pecado, não há possibilidade de redenção. Seria eternamente pecadores. Deus tira o homem, Deus leva as árvores para o céu, Deus leva o Éden para o céu e tira a possibilidade do homem pecar eternamente. A redenção é possível. A redenção em Cristo Jesus é possível. Sendo assim, o homem não é eliminado, o homem não é destruído, o homem não é excluído. Ele continua a viver, agora com a possibilidade e com o caminho da redenção. O homem pode conhecer Jesus. O homem pode conhecer Jesus. E por que é tão importante falar de Jesus? Porque o texto apresenta para mim e para você uma trindade. Versículo 22. Agora o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Deus e os anjos? Os anjos não são iguais a Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Para quem que Deus está falando? Para a família da Trindade. Os três que são um e o um que são três. E os três estão presentes nesse texto. Deus falando com Adão e Eva. Jesus prefigurado no sacrifício da cruz, no sacrifício do animal. E a espada flamejante na frente do Éden, representando o Espírito Santo. Os três estão ali. A Trindade está presente ali. Os três são um. E o um é três. E eles são iguais em poder e glória e majestade. Eles são iguais na essência. O que um é, o outro também é. A irmã da Josi, o Daniel e a Val conheceu, a Miriam, e deu um livro essa semana. Porque ela não gostou do livro. E eu concordo do porquê que ela não gostou do livro. O livro diz que o Espírito Santo não é soberano. Quem é soberano na igreja é Jesus. Mas isso é uma heresia. O Espírito Santo é tão soberano quanto Jesus é e quanto Deus é. Quando Ananias e Safira chegam na igreja e mentem, numa vez Pedro diz que eles mentiram para Deus. Na outra vez diz que eles mentiram para o Espírito Santo. Você tem igualdade entre as pessoas ali. Igualdade. Aqui, Gênesis 3, os três estão presentes, mas cada um cumprindo a sua função. E ao mesmo tempo, os três são um só. A Trindade é um mistério, mas toda a Bíblia revela a Trindade.
Toda a Bíblia revela a Trindade. Então, dito tudo isso, eu tenho 4 perguntas e eu queria que você anotasse as perguntas e pensasse nelas. Se você está com o seu celular e você tem bloco de notas, você está com o seu celular e você tem, sabe no WhatsApp, aquele grupo que só tem você? Todo mundo tem um grupo assim. Todo mundo tem. Vai lá, escreve as 4 perguntas e eu quero que você pense, reflita nelas, não agora, depois, mas eu quero que você anote. Quero que você anote. Primeiro, o que você tem ouvido por aí? A voz de Deus ou a voz do diabo? O que você tem ouvido por aí? A voz de Deus ou a voz do diabo? Perceba, com Adão e Eva, ambos falaram. Ambos falaram. Mas quem que você tem ouvido? Você tem ouvido a Deus? Ou você tem ouvido o mundo à sua volta? Ou você tem ouvido o pecado? Ou você tem ouvido Satanás? Segunda pergunta. O que os teus olhos têm observado? O que os teus olhos têm observado? Essa semana a Josi foi fazer óculos. E ela ficou linda de óculos. Ela é linda sempre. Mulher mais linda do mundo. Te amo. E ela foi fazer o óculos. E quando ela recebeu o óculos, ela fez a mesma coisa que todo mundo que usa óculos faz. Começa a fazer assim. E quem não tem óculos, pega o óculos de alguém emprestado para fazer exatamente assim. Ó. Quando nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, os óculos que nós enxergamos tudo à nossa volta é o óculos de Jesus Cristo. Quando nós não temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os óculos que nós observamos o mundo é o óculos do pecado. Então, o que os teus olhos têm visto? O que os teus olhos têm visto? Terceira pergunta. Como nos relacionamos com Deus? É por meio do medo? Como nós nos relacionamos com Deus? É por meio do medo? Seja sincero, não é uma resposta para você responder assim, simples. Eu quero um pouquinho mais de profundidade de vocês. Um pouquinho mais de profundidade. Adão e Eva estavam com medo. Quarta e última pergunta. Você percebe o agir gracioso de Deus na sua vida? Você percebe o agir gracioso de Deus na sua vida? Essa semana, quinta-feira, eu fui para Tatuí. Eu tenho feito aulas lá em Tatuí, algumas pessoas sabem, outras não. Eu tenho estudado lá no Conservatório de Música. E eu fui 1h30, tentei usar esse tempo para oração. E conforme eu orava, Deus ia colocando no meu coração várias coisas que Ele tem me dado no decorrer dos anos. Casamento, a nossa casa, o nosso carro, os vários cursos, pós, mestrados que Ele tem nos dado. E o meu coração foi se enchendo de gratidão. E quando chegou em tudo isso, a lista foi longa, viu, gente? Enquanto eu estava orando. Eu levo 1h30 até chegar lá. Então a oração foi uma das mais longas nos últimos tempos que eu fiz. Quando eu cheguei lá, o ápice de tudo isso foi a salvação. Você tem percebido o agir gracioso de Deus na sua vida? Você estar aqui é graça de Deus. Você ouvir a palavra de Deus é graça dele. Se a voz dele continua ecoando por toda a terra, se os reformadores estavam certos, e que quando esses pastores como eu, falhos e pecadores, falamos, pregamos na autoridade que o Senhor nos dá, nós somos Vox Dei. Nós temos ouvido a voz de Deus? Ouvido a voz de Deus? Dito essas perguntas, eu tenho 4 aplicações. E eu vou ser rápido, tá?
O pecado é devastador e implacável na história humana. Ponto. Segundo, o pecado produz morte e afastamento de Deus. Terceira aplicação. É graça sobre graça o fato de eu e você ainda podermos nos relacionar com Deus e sermos seus filhos. Quarta e última. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Jesus, cumpriu. Eu encerrei semana passada falando que o ponto em questão nos 3 primeiros capítulos da Bíblia é obediência. Deus queria a obediência do ser humano. O ser humano desobedeceu. Mas Jesus obedeceu. Obedeceu. Amém?